Olá, turma! Vamos agora para a primeira parte da aula de capoeira, educação física, professor Berton, para o 8º ano. Olha aí a música Paraná, que é a música histórica da capoeira. Vamos dar uma olhada no conteúdo de hoje. Gente, vamos esquecer de assistir as aulas, né? Vamos dar uma passada lá no YouTube, no canal, para vocês terem uma compreensão melhor da disciplina. Não só pelo estudo, vou achar aqui o sonzinho da capoeira. Não ter somente o estudo da disciplina pelo texto, mas também ter o estudo explicativo, né? Você tem uma noção melhor, às vezes você não compreende lá pelo texto, e tendo uma noção melhor da explicação, você compreende melhor, responde mais facilmente aí as perguntas que sempre vêm após a semana de videoaula, né? Uma semana a gente tem videoaula, outra semana a gente tem os textos para vocês responderem. Aí alterna com o envio do texto também para os grupos lá do WhatsApp, do Facebook, tá certo? Então vamos iniciar aqui a modalidade, a disciplina de arte marcial para o 8º ano, que é a capoeira, né? Contos históricos, aquele velho currículozinho do professor, isso aí deixa para vocês verem depois. Vamos nós! Então nós temos a capoeira, né, no seu momento histórico de ascensão, principalmente na época dos escravos, né, no século XVI, o costume dos povos pastorios, né, lá em Angola, na África, era comemorar a iniciação dos jovens à vida adulta. Essa iniciação era feita através de uma cerimônia onde grupos, né, de várias localidades vinham para cortejar as mulheres da outra etnia, da outro grupo, né? Então eles vinham e faziam uma cerimônia, né? Essa cerimônia era chamada de zebra. Essa cerimônia da zebra era uma disputa, né, dos guerreiros, principalmente dos grandes guerreiros dos seus grupos, e contra os guerreiros de outro grupo. Como era que era feito? Eles tinham o objetivo na luta de tocar com o pé a cabeça do oponente. Quando isso acontecia, a luta era finalizada e esse guerreiro tinha o direito de escolher uma das jovens vamos dizer assim, da equipe adversária, né, para ser sua esposa. Então, a cerimônia da zebra, a cerimônia de iniciação à vida adulta, ela era disputada num jogo de capoeira. Hoje a gente chama jogo de capoeira, mas na época não chamava assim, né? Era o encontro, a disputa da zebra, né? Era um encontro de grupos, né? De senzalas, né? Adversárias às vezes, era gente de uma fazenda contra outras fazendas, era a diversão com os seus donos, né? Então os escravos, eles trouxeram da África, lá de Angola, essa cultura. Lá eles já tinham isso e faziam quando eram livres. Quando chegaram ao Brasil, começaram a fazer isso, além dessa disputa, né, para mostrar quem tinha mais habilidade, mais agilidade, força, né, quem tinha um chefe, digamos assim, um chefe onde eles não mandavam nada, que aqui no Brasil eles eram presos, né, eram escravos, mas lá na África eles lá eram líderes, eram chefes, guerreiros, e lá as disputas da iniciação adulta, né, quando eles consideravam ali 18, 20 anos,
era o jogo de capoeira para disputar uma das moças ofertadas do grupo adversário. Ou não é nem grupo, vamos chamar de grupo, mas de uma senzala ou de um local, ou se fosse hoje em dia, de um bairro, né, de uma cidade diferente. Elas não tinham direito a escolher os homens, mas os homens tinham direito a escolhê-los, né? Então, dentro da cerimônia, era disputada uma competição de luta animada, no som, né, acompanhado sempre por um som de instrumento típico da capoeira, que é o atabaque, né, e o berimbau. Em quem ganhava era quem conseguia encostar o pé na cabeça do adversário, né? Essa ilustração que você vê aí na imagem, essa ilustração está em vários livros de história, né? Não está inclusa no livro de educação física, porque o mesmo não existe, mas em compensação é parte da história da capoeira, né? É interessante que vocês saibam isso, talvez já tenham visto ou ouvido algum professor de história falando a mesma coisa também, né? O vencedor tinha o direito de escolher e levava uma noiva, né, para a sua tribo, da tribo adversária. E assim a capoeira era iniciada como uma festa, como uma coisa de alegria, quando estavam na África, porém, quando vieram para o Brasil, eles deram outro sentido à capoeira, né? Não mais o sentido de adquirir uma esposa, uma noiva, né? uma mulher para a sua tribo. Mas quando chegou a capoeira junto com os escravos no Brasil, o sentido da capoeira mudou. Foi exatamente uma forma de se defender, né? Em momento de fuga ou algum atrito que tivesse. A capoeira, que era uma diversão, uma coisa animada, com festa, com música, que trazia outro sentido lá na África, ao chegar aqui, ganhou o sentido de defesa, de luta, de arte marcial, né? Então, nós temos aí uma representação figurada, é lógico que não existiam homens dessa postura, desse porte físico na época de escravidão, né? Apesar de terem sempre os seus guerreiros bem fortes, mas aí é só uma figura representativa. Esse rapaz, na verdade, é lutador lá do nosso atual MMA, mas tinha alguns parecidos com esse daí, viu? Esse daí realmente é lutador também de MMA, né? Um gigante, mas só para vocês lembrarem que às vezes um guerreiro tinha direito a disputar 2 ou 3 lutas ou noivas, né? Então, digamos assim, o cara poderia levar 3 esposas no mesmo dia ao terminar a roda de capoeira, né? Hoje em dia isso não acontece mais. Aí tá, essa foto aí representa atualmente, né? Tem algumas tribos ainda africanas que disputam essa cerimônia, né? É uma cultura deles. Aí você vê o chefe com as suas 4 esposas, né? Isso aí ao longo do tempo eles vão ficando acumulando esposas, né? Só que essa cultura aí hoje em dia já está um pouco mais ultrapassada. Alguns lugares na África ainda tem, mas já está por acabar, viu, gente? Fique pensando que pode ficar com mais nenhuma, não. Aí, novamente, a mesma figura, você vê agora ela colorida, figura aí, você vê aí os negros jogando capoeira, né? Que era chamado de zebra, não era capoeira ainda. Vou explicar ainda mais à frente o que por que se tornou o nome capoeira, né? E aí você vê várias ilustrações. Isso aí você pode dar o zoom lá no seu celular e fazer a leitura desse texto aí, que está sobre a imagem aí para vocês. Novamente um texto que refere à dança da zebra, né? Que é exatamente o que eu acabei de contar para vocês. E aí você vê a história contada, né, de vários textos, imagens, gravuras, né, os golpes que eles usavam para se destacar.
Geralmente essas princesas, essas rainhas ou noivas que estavam na disputa, né, logicamente aquelas que se destacavam mais nem sempre era pela beleza, mas sim por saber cuidar bem do marido, cuidar bem da casa. E isso aí, as disputas, às vezes, eram disputadas não somente no intuito de reprodução, de ter filhos, mas de ter uma esposa do lar e outra que não era, né? Era mais para sair para as festas, para as ofertas e tudo mais, que tinha na época da cultura deles. Então, às vezes, um guerreiro, um líder, tinha 2, 3 esposas, mas cada uma tinha uma função dentro daquela tribo, né? E todas elas eram disputadas na festa da zebra. Aí sim, depois que uma ganhava uma joia, a outra tinha que ganhar também. Quando uma ganhava, às vezes não moravam na mesma casa, né? Mas tinham os direitos também iguais. Não era porque uma servia mais para uma coisa e outra para outra, que não ganhava, não. Se alguém ganhasse um vestido, todas ganhariam um vestido. Né? Não posso esquecer também de dizer isso. E, de vez em quando, rolava também as disputas entre os homens, né? Não mais na roda da capoeira ou na festa da zebra. Às vezes um homem vinha em uma tribo e tentava reivindicar, né, uma esposa ou alguém que ele desejou ou quis e não deu certo no dia da festa, e tinha os jogos de capoeira aleatório, né? Ou a festa da zebra sem ser no evento onde vinham todos. No Brasil, assim como no restante da América, os escravos africanos, né, eles eram submetidos a regime de trabalho forçado. Eram também forçados a adotar a língua portuguesa e a religião católica. Gente, a esse nome, a essa imposição causada pelos, principalmente portugueses, né, eles faziam com que os escravos aprendessem, né, a língua portuguesa, não os proibindo de continuar falando os dialetos africanos que eles falavam, mas eles tinham, né, por obrigação ou imposição de aprender a língua portuguesa e entrar para a religião católica. Ou, pelo menos, era o que acontecia quando eles vinham ou iam serem trocados ou vendidos, né? Então, vocês aí, logicamente, não assistiram também quando passou, reproduziram também, já era bem novinho, aí uns 15, 16 anos, e eu acho que muito antes também já teve até uma reprise, mas teve várias novelas com esse tema sobre escravidão, né? E a escrava Isaura, que era uma escrava branca, ela, na verdade, era, digamos assim, bem cotada no mercado, porque além de falar o português e ter uma cultura criada, né, toda em cima da religião católica, já não foi nascida no Brasil, né, ela, além de falar o português, falava francês, tocava piano, né, era uma escrava que não era negra, né, então ela tinha um valor comercial, digamos assim, bem maior do que os escravos que já tinham vindo lá da África mesmo e tinham chegado ao Brasil, tinham sido impostos, né, a língua portuguesa. Então, com a expressão da revolta contra o tratamento violentos que eram submetidos, os escravos passaram a praticar a luta tradicional, né, do sul da Angola, que é nos terrenos em que eram as queimadas, cortados para abrir terreno para a plantação dos índios, que ficou conhecido como capoeira. Então, capoeira, gente, na verdade, um terreno ou uma mata onde, para se chegar a ela,
tem que se passar por uma trilha, onde só passa um de cada vez, né, um atrás do outro, não é aberto, não passa, digamos assim, não passa um carro, passa só as pessoas caminhando. É uma mata onde tem uma trilha, essa trilha leva para o centro ou uma parte mais interna da floresta, da mata, onde nesse local era cultivado, como é até hoje, né, é cultivado a agricultura, as culturas, né, dos índios. Só que o que aconteceu? Os escravos, como não tinham a senzala, espaço, nem os seus donos, né, seus feudais, não deixavam eles praticarem lá, ele liberava para que os escravos fizessem os seus cultos religiosos, conversassem no dialeto deles, treinassem a capoeira, que para os donos feudais, a capoeira que eles treinavam era uma dança, não tinha o intuito de bater, de contundir, de machucar, de derrubar, não era uma guerra. Para os escravos, eles enganavam, digamos assim, enganavam os seus... enganavam os seus chefes ou senhores feudais, dizendo que era uma dança, que era só um ritmo. Só que isso não é verdade. Na verdade, eles estavam treinando para, em uma ocasião de fuga, né, ou de fugir, eles tivessem o seu físico, a sua agilidade bem treinada para poder se defender, tá certo? Então, era dessa forma que a capoeira, que era um terreno no meio da mata, foi utilizado para os treinamentos. Daí, ao nome de zebra, ou luta da zebra, foi mudado para capoeira, né? Originando aí lá no Engolo, né, que é a capoeira, ou a festa que eles tinham. A capoeira é, antes de tudo, uma expressão cultural. Em nome, e esse seu nome veio do Tupi-Guarani, Capoeira, que significa clareira no mato, ou mato baixo, né? Ou mato baixo. Capoeira é uma dança, é uma arte, é a música, é vida, tá certo? Então, a capoeira, ela na verdade, ela tem todo esse sentido, onde o jogador, né, o guerreiro, ele usava como uma defesa, uma luta, um treinamento na hora que estavam só eles, e quando estavam na frente das pessoas que viessem com o intuito de comprá-los ou estavam próximos dos seus donos, eles faziam um ritmo mais lento, onde eles diziam que estavam dançando, né? E assim conseguiam se passar por essa. Assim como as religiões africanas que continuaram a ser praticada pelos escravos, como desculpa, era católica, o fenômeno conhecido como sincretismo religioso. Então, os escravos, na verdade, eles ficavam disfarçando que estavam aprendendo as religiões católicas, e assim esse nome foi dado de sincretismo religioso. O termo sincrético está relacionado com a mistura, né, de cultos, de manifestações religiosas diferenciadas. Portanto, quando eles aprendiam a religião católica, eles estavam ganhando ou misturando outras culturas, outros mitos e outras realizações, né? Ideologias, filosofia. Então, tudo isso aí, outras crenças, e tudo isso aí era chamado de sincretismo religioso. Exatamente quando tinha a mistura da cultura
ética deles, né, com a católica. Apesar disso, entende-se que eliminar a religião original era quase que impossível. Portanto, mesmo que várias religiões entrem em contato e misturem seus elementos, ainda assim elas preservam suas características básicas. Os escravos não trouxeram apenas a capoeira, a sua religião, mas quem come tem o cuscuz, tem a tapioca, todas essas coisas aí, muitas delas vieram também junto com eles, se misturaram nesse sincretismo, que não significa que seja apenas religioso, mas que esse sincretismo seja uma mistura de raças com os índios, né? Então, muitas coisas os africanos trouxeram e muitas eles aprenderam aqui quando vieram escravos para o Brasil. Os próprios índios tinham seu modo de caçar, de lutar, né? Nem por isso deixaram de aprender também a capoeira, como é conhecida hoje em dia. Tá? A capoeira, que era praticada como desculpa de dança, com um acompanhamento musical. A principal instrumento musical, olha aí questão de prova, hein, gente? O principal instrumento musical utilizado na capoeira, característico, conhecido em todo o mundo, é o berimbau. Como é o berimbau? O berimbau, ele tem 3 tamanhos. Né? Não é só um berimbau, uma corda amarrada num pau envergado com uma cabaça. Ele tem os tamanhos. E a cabaça, o tamanho da cabaça, diferencia o nome do berimbau. Vamos ver isso mais à frente. Mas, de antemão, o que é o berimbau? Definição dele mesmo é um instrumento de origem africana, né, de espécie que tem um arco com um arame, tocado com uma varetazinha pequena, um pauzinho, uma vareta, né, um instrumento semelhante a uma baqueta da bateria, né, cujos sons são amplificados dentro de uma cabaça. Né? Então, o berimbau, ele, dependendo do tamanho da cabaça, ele reproduz um som mais grave, médio ou agudo. E isso é exatamente o que diferencia os nomes dados ao berimbau. Aí tem um berimbau tem um nome, outro berimbau tem outro nome? Sim, eles têm os nomes dependendo do seu tamanho. Tá? Utilizando uma moeda, né, ou um chocalho, ou o cachixi. O cachixi, hoje em dia, ele é feito de vários instrumentos, várias formas, pode ser usado dentro do cachixi. Mas, originalmente, lá na escola do José Walter, tem lá uma árvore na praça chamada Pau-Brasil, que produz o jiriquiti, né? Aquele carocinho vermelhinho aí que todo mundo brinca quando era criança, bota naqueles instrumentinhos com cano e bola, né? E arremessa e joga uns nos outros. O cachixi, ele é utilizado principalmente com o jiriquiti dentro dele, para formar e dar o som do chocalho, né? Então, o berimbau também é utilizado uma moeda, um chocalho, cachixi, tá? Também costuma-se usar um atabaque. O atabaque e o pandeiro. Portanto, quando se falar ou for perguntado durante as aulas, durante a prova, quais são os 3 instrumentos principais da capoeira, né? Berimbau, atabaque, né, e o pandeiro. Esses 3 instrumentos são os que formam o ritmo da capoeira, ou os toques da capoeira. Né? Quando eu perguntar quais são os 3 instrumentos que tem. Tem outros, professor? Tem outros. Mais à frente iremos ver. Tá? Então, nós aqui temos o berimbau, olha só a ilustração, a foto aí, os 3 tamanhos, tá? O cachixi, a moeda, a baqueta ou vareta, né, como você queira chamar, o arco, tá?
tá bom? E aí temos todos esses instrumentos como utilizados na capoeira, né? Aqui temos outros instrumentos como o reco-reco, o agogô, né? Aqui o atabaque, olha só, é aquele maiorzão, parece um tamborzinho batido com a mão, nas percussões, né? Dos grupos de axé, o olodum, né? Os grupos do chiclete com banana, os grupos que tem uma banda bem completa, todos eles têm o atabaque, né? Então temos pandeiro, agogô, a cachixi, o reco-reco, o birimbau, né? Aqui você vê todos os instrumentos. Novamente, outras ilustrações, você pode ampliar aí no seu celular e dar uma olhada, tá bom? Outras ilustrações, deixa eu ver o que temos mais aqui, alguns instrumentos. Novamente, eu botei várias formas aí para vocês verem, tá certo? Ó, pandeiro, berimbau, atabaque, tá bom? Vamos lá para mais um. Aqui, ó, o próprio berimbau, ele tem alguns nomes, ó. A cabaça, né? Só essa partezinha aqui, ó. A biriba, que é o arco, né? O arco mesmo, tá? A baqueta, que é o pauzinho aqui, o instrumento. O cachixi, a pedra, ou moeda, né? Tem artista aí que tira som do berimbau de todas as formas. Tá bom? Vamos avançar um pouquinho mais. Capoeira, vamos lá. Era somente utilizada como luta quando necessário, né? Nas fugas, né? Os escravos usavam a capoeira para se diferenciar, né? Um pouco na hora da luta, para que eles tivessem um desempenho melhor, conseguissem fugir sem problemas aí pela mata, né? Então, assim como na música que vocês viram no comecinho aí, não mostrei ela toda, mas a música que iniciou nossa aula, nós temos o Paraná, que dos bordões da capoeira significa mar em Tupi-Guarani. Então, Paraná em Tupi-Guarani não é o estado do Paraná não, viu, gente? A tradução é mar, que era exatamente o local onde, quando os escravos fugiam da senzala, eles entravam mata adentro e tentavam se esconder, fugir em direção ao rio Paraná. Ao chegar nesse rio Paraná, que era um limite, o qual os escravos que assim conseguiam atravessar o rio e não morriam afogados, né? Eles se consideravam livres ao atravessar, porque os capitães do mato, eles não atravessavam o rio Paraná. Eles estavam geralmente com uma arma de fogo, alguma coisa, uma roupa muito pesada, né, a cavalo. Então, eles não atravessavam o rio Paraná, tá? Então, aí você vê os capoeiristas, né? Os capoeiristas, quando comemoravam, atravessavam o rio Paraná, eles procuravam refúgio nos quilombos, né? Quilombo foi, digamos assim, um refúgio, um esconderijo, né, para os escravos que conseguiam fugir, né, dos capitães do mato, fugindo da senzala, e se escondiam nos quilombos. Não tardou para que os grupos de escravos fugidos, né, que viessem lá do quilombo, viessem lá da senzala, fizesse uma colônia, né, conhecido como os quilombos. Alguns quilombos evoluíram, atraídos por escravos fugidos. Os próprios índios também, né, que também tentaram escravizar quando os escravos já começaram a se rebelar, começaram a ver a questão da
liberdade, né, os índios também começaram a fugir, né? Até mesmo os europeus que fugiam das leis expressas religiosas católicas até tornaram-se verdadeiros estados, né, multiétnicos independentes. Porque, gente, quando vinham os escravos nos navios, além dos escravos e do pessoal dos navios mesmo, alguns europeus fugiam da Europa em busca de um Brasil melhor, né? De uma terra nova. Então vinham junto com os escravos fugidos também da Europa. E às vezes não dava certo o seu negócio, sua vida aqui no Brasil legalmente, e fugiam para dentro dos quilombos também. Não só tinham escravos nos quilombos, mas tinham homens brancos, digamos assim, né? Também no quilombo, tá certo? Não era só de escravo. Então, os escravos, ao conseguir fugir da senzala, não precisavam mais lutar capoeira, lutavam agora só, não dançavam, né? Treinavam capoeira somente agora, realmente para se fortalecer e estarem firmes, caso tivesse alguma combate, né? A vida no quilombo oferecia liberdade, oportunidade do resgate das culturas perdidas a causas de opressão da colônia, né? Nesse tipo de comunidade, formada por diversas etnias, constantemente ameaçada pelas invasões portuguesas, a capoeira passou de uma ferramenta de sobrevivência individual a uma arte marcial com uma escola militar. Então, todo mundo tinha que treinar, ficar forte, né, para poder se defender dos ataques, porque os portugueses sabiam, né, que tinham negros escondidos no quilombo, onde eles se refugiavam quando fugiam. E qual foi o principal quilombo que existiu? Foi o quilombo dos Palmares, né? O quilombo dos Palmares, conta aí, eu andei pesquisando, né, gente? Não sou professor de história, mas andei vendo aí algumas pesquisas e muitos também falam que Zumbi foi um dos seus grandes guerreiros, grandes libertador, né? Conseguiu pegar bastante gente para... abrigou bastante escravos, mas a lei lá também era imposta. Não era a Deus Maravilha, dançar, comer, beber, se divertir, estar livre no Brasil, não. Todo mundo tinha que trabalhar, todo mundo colaborava, certo? Para que o quilombo crescesse e ficasse forte. Agora, neguinho, quando alguém se metia a fugir, a voltar para a senzala, com a promessa de que o senhor feudal ia dar melhores condições para ele, caso ele entregasse onde era o quilombo. Menino, quando o Zumbi pegava, eu tinha, pelas histórias, pelo que eu li um pouquinho, ele também não aliviava para ninguém não, viu, gente? Então, alguns escravos que se achavam sabidões, quando queriam trair o quilombo, que Zumbi pegava, o negócio ficava ruim, tá bom? Vamos lá, já estamos pertinho de finalizar. O Império Brasileiro tentou ameaçar diversos problemas, né? As medidas ocasionadas pelos escravos, que começou a ficar inconstante, não dava mais para ficar com os escravos presos, então começaram a dar uma folga um pouco mais para eles, e os negros, né, os escravos vindos da África, começaram a ganhar algumas leis, como a lei do sexagenário e a lei do ventre livre. A lei do sexagenário era que qualquer escravo que assim conseguisse completar os seus 60 anos estaria livre. Agora, convenhamos, meu povo, a peia comendo, desde muitos anos, a prática de trabalho forçado, a má alimentação, você acha que todos conseguiam chegar a 60 anos? Então, essa lei aí realmente, quando o cabo chegava a 60, depois de sofrer tanto,
era quase que um alívio, né? Mas poucos chegavam. A lei do ventre livre, todo filho de escravo nascido no Brasil seria livre, né? A lei do ventre livre. Mas o Brasil, inevitavelmente, reconheceria o fim da escravidão quando? No dia 13 de maio de 1888. Olha só a história, né, gente? Quem foi que ortogou, assinou, né, essa lei? Essa lei ficou conhecida como Lei Áurea, a Lei da Libertação dos Escravos, né? Então, quem assinou foi a princesa Isabel, tá? Livres, os negros viram assim abandonados à própria sorte. Portanto, sua grande maioria não tinha onde viver e trabalhar. Então, o desespero da sociedade começou a ficar grande, porque os negros agora não eram escravos e não tinham quem dar de comida. Então, o aumento, né, de pobres, de abandonados, negros, né, nas cidades começou a ficar maior. Então, aqueles negros que eram mais fortes, mais inteligentes, sabiam falar, eram mais educados, conseguiram ali o seu empregozinho com um salário que não era nem um salário, era uma esmola mesmo, mas pelo menos não estavam abandonados na rua, né? Ganhavam ali o lugar para dormir, água, comida e trabalhavam em algum lugar, tá certo? Mas muitos deles foram se tornando à margem, né, da sociedade, abandonados. Daí vem, eu acho que o nome marginais, né, que eles ficaram fora da sociedade. E logo, grande parte dos negros foi marginalizado. Naturalmente, com eles, a capoeira, né? Então, alguns dele aí, nós temos a ilustração aí da Princesa Isabel, tá? A Princesa Isabel que criou, decretou, né, ortogou a lei em 1888, e aí esses escravos foram libertados e os negros ficaram à mercê nas cidades, tá joia? Aí temos as moedas em homenagem a ela, né? Essa aqui era quando eu era pequeno, viu? Tinha 10, 12 anos, tinha essa. Ainda tem uma cédulazinha. Quando a gente voltar para a sala de aula, eu vou levar uma para vocês verem. Então, temos aí as cédulas onde a Princesa Isabel foi homenageada. A turma aí do 8º ano estudou comigo ano passado, a gente viu aí alguma coisa sobre capoeira também. Lembro aí do nome da princesa: Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bourbon, Duas Cecílias e Bragança. Isso aqui é o nome. Já pensou para botar no crachá? Tá? Então, aí as moedas em homenagem a ela. E com esse último slide, a gente finaliza aqui a aula de hoje, levando a prática da segunda da capoeira parte 2 para daqui uns 15 dias, eu acho. A gente vai estar já com esse vídeo pronto aí para vocês, para continuar a aula de capoeira. Vocês ficam agora com os textos que já foram enviados aí para o grupo, respondendo as questões, visualizando aí os textos para uma leitura complementar. E quem quiser, né, chegou até aqui, assistiu a aula, tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês falam, mandam uma mensagem, cobram lá no grupo, e aí a gente responde alguma dúvida que vocês vinham a ter. Tá joia, gente? Vão lá no Facebook, vão lá no YouTube, se inscrevam, né? Entrem no grupo para receberem todas as informações. Valeu, gente. Até a próxima. Show. Vamos ouvir aí um pouquinho mais da nossa capoeira, né? Capoeira forte aí. A música Paraná. Valeu, turma.